Boa tarde a todos que nos assistem, que estão conosco aqui, estão através das mídias. Temos um encontro maravilhoso hoje com Samuel Quinto, vai falar sobre música, saúde, educação, a vida um pouco dele, a trajetória dele de vida, intercalando com músicas, e certamente será uma alegria. E eu quero começar com o texto da palavra dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, a música tem um papel importante na nossa vida, para nos alegrar, para nos confortar, para nos ensinar. Então, vamos bater um papo, um diálogo bem prazeroso com Samuel Quinto nesta tarde. Então, você que nos assiste, já compartilha, já convida outras pessoas, se inscreva se ainda não é inscrito, porque vale a pena participar e se envolver com os temas que temos trazido como Igreja Batista Pérola dos Mares. Pastor Arno? Música na história do povo de Deus tem uma história muito longa. Aliás, desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós ouvimos a respeito da música. E os salmos que surgiram mais no tempo da monarquia em Israel, em especial Davi, Salomão e outros, mas que fizeram parte a partir de então, uma parte muito importante no culto que os hebreus prestavam a Deus. E quando nós chegamos em um Novo Testamento, nós vemos que essa parte não é deixada de lado de forma alguma. Pelo contrário, ela tem um acréscimo em série de coisas. Por exemplo, Paulo fala em cânticos espirituais, em hinos, que passa então a partir do Novo Testamento, das cartas de Paulo, essa constatação do que se fazia nessa nova fase do povo de Deus, agora incluindo o gentio convertido ao cristianismo. Então, música, como nós vamos ter hoje, uma palavra sobre o assunto, é de fundamental importância para nós, seguidores de Cristo. Vamos orar nesse momento, buscando a presença de Deus para que Deus ilumine nossos corações e nos dê entendimento para que possamos entender com clareza o que Ele tem a nos dizer através do nosso querido irmão Samuel Quinto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por essa oportunidade, quando temos nesta tarde, que para outros que vão nos assistir mais adiante, pode ser noite, pode ser manhã, mas que quando participarem e quando estiverem também assistindo o que estamos vendo aqui nesse momento, possam ser por Ti abençoados, enriquecidos, esclarecidos, para que essa palavra realmente produza fruto e que Teu nome seja honrado e glorificado. É isso que nós queremos agora pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Então seja bem-vindo, Samuel. Seja bem-vindo, querido. Suas palavras de saudação. Oi, Jussara, Pastor Arno. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, né? Hoje a saudação tem que ser assim, né? A gente nunca sabe que horas a pessoa vai estar assistindo. Então, muito obrigado pelo convite, é muito bom, a bênção estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse ponto que é bem relevante e marca as nossas vidas, né? Perfeitamente, né? Nós sabemos que o som sempre existiu, né? Através do vento, da chuva caindo, das ondas do mar, dos cantos dos pássaros, que coisa maravilhosa. Mas o melhor mesmo é a adoração e o louvor a Deus que nós expressamos por meio da música. Então, Samuel, vamos começar o nosso bate-papo e nós
tivemos encontros, né, e montamos um roteirinho, mas você fica à vontade para, então, começar, né? Pode começar falando sobre você, sua trajetória de formação familiar, um pouco da sua história, para quem nos ouve, né, interaja com você, né, saiba quem é esse nosso professor desta tarde. Legal, muito bom. Então, me apresentar aqui para vocês, eu sou Samuel Quinto, depois do quarto, né? Eu convivi com essa piada a vida inteira, então eu tenho que passar adiante, né? Eu fui criado em Salvador, aí, na Bahia, mas nasci em Belém do Pará, e hoje vivo aqui em Atibaia, que é interior de São Paulo, bem pertinho aqui de São Paulo, né? E trabalho também aqui na IBNU como ministro de adoração, né, diretor musical, como queira chamar aí esse tipo de atuação. Eu fui criado aí em Salvador, como eu disse antes, e aí foi que começou a minha trajetória enquanto músico. Eu sempre toquei na igreja, tive esse privilégio de aprender música, de estudar e conhecer dentro da igreja Batista, onde minha família era membro, e eu também. Então, cresci nesse ambiente, e foi aí que eu, ouvindo as pessoas tocando e cantando dentro da igreja, eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, meus conhecimentos. Até que no ano de 1999, eu recebi um convite para ser pianista no Marriott, que naquela época existia e hoje não existe mais, Marriott lá na Costa do Sauípe, quando o complexo tinha acabado de inaugurar. Então eu fui pianista lá e fui contratado deles para ser pianista em regime de exclusividade. E fiquei lá com eles depois de algum tempo aí tocando lá na Costa do Sauípe. Então aí eu me mudei para a Europa, onde fiquei largos anos, muitos anos lá, sempre trabalhando com música. Eu fui pianista, pianista e compositor da Companhia de Balé do Porto. Também publiquei dois álbuns, né, na linha do jazz latino, lá em Portugal, em 2007 e em 2009. E como pianista eu sou autodidata, desenvolvi minhas competências por conta própria, né? Suando muito, pesquisando muito, ouvindo muito e tentando tocar junto, né? E desenvolvi por causa do meu ouvido, né? Como eu tenho um ouvido musical bem apurado, então isso me ajudou bastante. Então fui sempre tocando na igreja, sempre tocando de ouvido e por aí vai. E chegou num ponto em que eu percebi que só o ouvido não estava me dando competências que eu gostaria de ter, né? Na parte de escrita musical, arranjo para coro, para orquestra, aquela coisa toda, que só através do conhecimento técnico musical é que poderia me levar mais longe. Então foi daí que eu comecei a estudar música, né? E fui pesquisando, coisa e tal, e hoje eu tenho formação na área, né? Eu tenho licenciatura em música e também tenho licenciatura em pedagogia, dá para caminhar junto, né? E tenho vários cursos que complementam tudo que eu fiz. Eu tenho um curso de acústica também e um curso técnico de produção musical pela Berklee College, que fica em Dallas, né? Mas eu fiz a versão do polo que fica na Espanha. Então, essa é a minha formação, e atualmente eu faço um doutorado em mídia e arte digital pela Universidade do Algarve, em Portugal. Então, sempre trabalhando com música em várias perspectivas, tanto na questão de performance, né, de tocar, quanto na questão também de ensino. Eu sou professor, trabalho na Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, onde ensino algumas disciplinas
como acústica, teoria, percepção musical, audiovisual, música para cinema. Então, ensino várias disciplinas. Cada semestre eu ensino outra disciplina e tem sido muito bom. Então, nesse âmbito da pesquisa, isso me proporcionou cada vez mais uma progressão em busca do que eu queria sempre, que era sempre a excelência no que eu me disponho a fazer. Então, e um dos pontos que vale a pena mencionar isso é que a igreja me possibilitou isso, né? Porque eu tinha a possibilidade de toda semana estar produzindo música. Então, como eu posso produzir melhor em cada momento? Essa é que era a minha grande questão. Como eu posso desenvolver isso cada vez mais? Então, no ambiente da igreja, né, para o louvor e adoração de Deus, é que eu consegui desenvolver as competências iniciais. Depois, a formação acadêmica me ajudou bastante, e depois eu tenho outros cursos também que são alinhados com música e com neurociência, que é um ponto que eu investigo bastante atualmente. Maravilha, Samuel. Que maravilha. Bacana quando você diz, como eu posso produzir música se eu não estudar? Se toda semana eu preciso produzir. E eu espero que os nossos ouvintes e os que estão aqui presencialmente, apaixonados pela música, né, se sintam motivados a ir adiante com essa habilidade, né, aprimorar a competência que Deus deu com essa sua palavra. Muito bacana. E se a gente voltar lá para o Velho Testamento, a gente vai ver quantos anos um jovem se preparava para substituir certamente o seu pai, da tribo responsável pela música. Seu pai se aposentava e ele entrava. Quantos anos de preparação? Então, que bacana essa sua palavra. Agora, antes de você falar um pouquinho sobre a questão educador, sobre educação, eu queria ouvir alguma coisa sua. Né? Pronto. Então, queremos ouvir alguma música, alguma coisa aí para o nosso deleite. Então, depois vamos lá. Nós continuamos. É o Edivan que vai colocar? Só Sim. falando o primeiro, né? O primeiro, querido, o primeiro. Valeu. Nós vamos intercalar esse bate-papo com um concerto, né, musical. Que maravilha! Fala um pouquinho sobre essa apresentação, onde foi? Tá bom, isso foi um concerto que eu fiz na Alemanha, numa cidade chamada Heimbrunn, que muito legal. Ali eu fiz um concerto com um trio, foi uma turnê onde a gente estava divulgando o nosso primeiro disco, o nosso álbum de 2007, com essa formação de baixo, piano e bateria. É um trabalho na linha do Latin Jazz. E quando eu cheguei em Portugal para viver, para morar, eu percebi que todo mundo sabia música
todo mundo tinha um nível muito, muito apurado do estudo musical, porque a Europa é o berço da música clássica, portanto, eles sempre se desenvolveram muito, né? As habilidades adquiridas desde a infância, com conhecimento na escola, né? De compositores renomados, Beethoven, Schubert, Schumann, por aí vai. E tanto na linha do jazz, eles já tinham também um desenvolvimento muito grande. Então, o que é que eu pensei? Puxa, eu tenho que arranjar um jeito aqui de conseguir me destacar em meio a tantos bons, tantos exímios. E aí foi então que eu comecei a desenvolver um trabalho usando o que eu sei fazer de melhor como latino-americano, que é ser latino. Então, diante disso, Maravilha. eu publiquei esse álbum em 2007, o disco foi publicado lá em Portugal, com a parceria com a Sony da Áustria, e a gente fez uma turnê em 7 países para divulgar esse primeiro trabalho. Então, esse daí foi um concerto especial para mim. Eu estou tocando uma música que eu compus para o meu pai, né, chama Ao Meu Pai, é o nome dessa música. Oh, que lindo! E atualmente, no cenário mundial, nós nós pensamos e lembramos no mês de setembro sobre uma campanha contra o suicídio, né? Isso, Uma campanha muito, isso. muito importante. E o baixista que está tocando no vídeo, um grande amigo meu chamado Edami, ele se suicidou há 3 anos atrás. Nossa! Então, há 2 dias atrás, hoje está fazendo 3 anos que ele suicidou. Então, para mim, isso é um marco importante ter esse vídeo mostrando aqui para vocês, que tem muito a ver com música e com saúde mental, que a gente também mais à frente vai conversar um pouco. Mas essa é um pouco da história. Então, esse vídeo foi gravado em 2007, na Alemanha, e a música é To Peter, Ao Meu Pai. Eu coloquei o nome em inglês porque todo mundo ficava me perguntando nos países que eu ia tocar o que é Pedro. Aí eu tinha que dizer, aí eu falei, quer dizer, eu vou colocar Peter, todo mundo sabe o que é. Então ficou mais fácil comunicar dessa forma. Muito lindo. Agora vamos adiante. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou vamos deixar Samuel caminhar um pouco mais. Pastor? Não, eu fico impressionado com essa caminhada dele, que a gente conheceu ele lá no início, lá na igreja, lá no Barbalho, e eu não tinha assim, uma noção dessa penetração no âmbito mundial, né? Passando por vários países e tendo tido essa formação maravilhosa. Isso para mim está sendo assim muito Uma alegria, né? impressionante e muita alegria realmente. É. Deus seja louvado por causa desse desempenho de Samuel e que está trazendo essa maravilha para nós nessa tarde. Vale ressaltar que ele só nasceu no Pará, porque ele é baiano. Vamos parar com isso. Pará baiano, dupla nacionalidade. Eu sou do Rio de Janeiro, mas sou baiana. 30 nem sei lá quantos anos nós estamos aqui, já somos baianos. Samuel? Você chegou com quantos anos? Eu fui para Salvador, tinha 5. Pronto. É baiano. Eu não vou nem perguntar que idade você tem hoje, porque isso não é de interesse. Não é relevante. Não é relevante. Samuel, fala um pouquinho sobre educação, sobre educador, nessa sua história com a música, a importância dela. Vamos lá. Jussara, só fazer um adendo aqui. Uma vez, você talvez não lembre disso, mas isso eu lembro, e eu ouço isso, uma frase que você me disse lá atrás, quando eu era adolescente, e você falou assim, você vai longe, Deus te abençoe nessa sua busca aí pelo que você está procurando com a música. Você me falou isso há um tempão atrás, e eu lembro disso, sempre lembrei e vou lembrar para sempre. Essa palavra sua, você vê como é o poder da palavra positiva, que influencia positivamente e que influencia negativamente. Então, quanto mais palavras positivas a gente puder lançar para as pessoas que estão à nossa volta, melhor. Então, a sua palavra, para mim, foi marcante durante toda a minha vida. Eu vou lembrar dela, com certeza, em todo o tempo. Eu fico pensando, poxa, mas como é que eu cheguei aqui e eu não sabia, mas a Jussara já sabia lá atrás. Como é que pode? Sabia. Talento brilhante, sempre foi.
Deus Então, te obrigado abençoe, pelo querido. incentivo, obrigado pelo incentivo. Aquilo, para mim, foi Ok. muito importante. Agora, respondendo a sua pergunta, como educador, eu tenho aprendido ao longo do tempo, e a gente, como educador, você sabe bem que você também o pastor Arno também é educador, a gente nunca para de pesquisar, de estudar. Nunca. Não tem descanso, porque você sempre tem uma nova metodologia, uma nova técnica aprendendo. E a gente viu agora, por exemplo, nesse período onde a gente vive aqui a pandemia, que ainda não acabou, como a gente tem que se reinventar o tempo inteiro para poder continuar ensinando as pessoas, ajudando as pessoas nas jornadas que elas escolheram aí para as suas vidas. Então, enquanto educador, o maior desafio é nunca se acomodar, né? Todos os dias você tem que pensar, poxa, o que é que tem de novidade aí no cenário que eu posso agregar para o meu conhecimento, para ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, a função do educador, que eu vejo hoje, é uma função um pouco diferente do que foi no passado, quando simplesmente o professor, o educador, ele era o dono total do conhecimento e ele estava num patamar além dos alunos, e ele tinha que, todos os alunos precisam beber daquela fonte sagrada. Hoje a gente vê com uma perspectiva diferente, porque a evolução da tecnológica tem sido muito, muito grande, então é muito difícil acompanhar tudo o tempo inteiro, e muitas vezes os nossos alunos estão muito mais adiantados do que a gente. Então, o que a gente faz como educador? Concilia isso tudo, aprende com eles, eles aprendem com a gente, e a gente consegue construir esse processo de um educador que caminha junto. Então, minha perspectiva enquanto professor hoje, eu tenho aqui uma escola de música aqui em Atibaia, também dou aula lá na Universidade AMB. O meu processo, enquanto educador, eu costumo dizer para os meus alunos, a última coisa que você vai pensar aqui, na nossa sala de aula, é qual vai ser a sua nota. Você não interessa. Interessa como você vai aprender aquilo para a sua vida profissional ao longo de toda a sua jornada. Isso é que é o mais importante. Se eu conseguir influenciar a pessoa positivamente, com a perspectiva de querer ser um pesquisador, querer ser aquela pessoa que está sempre inconformada com o que sabe, sempre precisa aprender mais, então eu estou conseguindo colaborar muito bem com uma pessoa que vai se desenvolver ao longo da vida. E a aprendizagem da gente não acaba nunca, né? A gente só para de aprender quando morre. Mas até lá, o cérebro está sempre adquirindo novas competências e novas habilidades. Então, atualmente, trabalhando na música e fazendo um link com a neurociência, há uma ideia muito interessante por trás, que eu queria deixar aqui registrado, que é quando a gente começa a estudar o desenvolvimento do cérebro, estudar como o ser humano aprende, como o ser humano cria, né, como o ser humano entende o mundo à sua volta, você percebe o poder que a música tem nisso tudo. Por que eu estou falando nisso? Porque se você fizer uma ressonância magnética do seu cérebro enquanto você estiver ouvindo música, ou fazendo música, ou lendo música, interpretando música, você vai ver que esse elemento música ativa tantas áreas cerebrais ao mesmo tempo, que só ela consegue fazer isso em toda a produção intelectual que um ser humano possa fazer, ou até mesmo física. Vou dar um exemplo. Quando você se dispõe a estudar sobre física quântica, você está ali raciocinando, está lendo a fórmula, está entendendo aquilo, você está ativando algumas áreas. Por exemplo, a visão, né? A visão vai entrar o sinal luminoso ali, ele vem aqui para trás, para o lobo occipital fica aqui atrás, ele vai disparar para o tálamo, e o tálamo vai espalhar para as áreas onde o que é aquilo que você está vendo. Pronto. Quando você faz isso com a música, você ativa a visão, porque você está lendo uma partitura, né? Você tem essa mesma análise toda, esses símbolos, aquelas bolinhas pretas pintadas, vai ativando tudo o seu cérebro. Opa, isso não é português, isso não é inglês, o que é isso? Aí ele vai começar a formular redes
criar redes neurais aí, para entender esse processo. Fora isso, você está ouvindo. Então, você ativou ao mesmo tempo a sua audição, né? Você ativou o seu senso motor fino, ou seja, manipular finamente os dedos ou as pregas vocais, com maior refinamento. Suas atividades intelectuais superiores são amplamente desenvolvidas, ou seja, a música movimenta isso tudo em tempo real, enquanto você está estudando música, ouvindo música, entendendo um pouco mais de música. Por isso que, no mundo inteiro, desde a época dos gregos, Aristóteles já falava isso lá atrás, da importância da educação musical para a construção de um ser humano mais preparado. Você trabalha com conflitos, você trabalha com a questão emocional, porque você está diante de pessoas que estão te ouvindo, você trabalha com a questão de domínio próprio, né, das suas emoções, de como você quer que as pessoas entendam o que você está fazendo, de como você quer que as pessoas percebam o som, que emoção que você quer transmitir, que afinidade você consegue construir com uma pessoa que você nunca viu na vida, né, num concerto, por exemplo, numa apresentação pública, ou até mesmo dentro da igreja onde a gente toca, e muitas vezes entram pessoas lá que você não tem a menor ideia de quem são, qual é a história delas, como é que elas chegaram ali, por que estão ali. E você, através da música, você consegue conectar emoções, sentimentos, percepções que podem ser muito marcantes. Então, o poder da música tem sido amplamente divulgado, e eu estou fazendo um mestrado em saúde pública, onde minha linha de investigação é música para portadores de Parkinson, que é o caso do meu pai. Meu pai tem Parkinson, então tenho feito minha pesquisa em cima dele, desenvolvendo como a música pode trazer uma qualidade de vida melhor, enquanto os fármacos já não conseguem atuar por causa do longo prazo da enfermidade, né, na doença, e a música ele consegue fazer algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, uma das características de um parkinsoniano é o freezing. O freezing é quando você não consegue dar o start para um movimento. Por exemplo, eu quero pegar esse copo que está aqui à minha frente, mas eu sei que eu gostaria de pegar o copo, mas a área cerebral responsável por dizer vai pegar o copo não quer ativar. Então, o paciente fica parado, ele fica estático. A medicação já não resulta tanto nisso em muitos pacientes, em muitos. A única alternativa para que ele saia daquele estado de congelamento é música. Quando ele lembra de alguma música que ele gosta muito, a música ativa áreas cerebrais que vão dar suporte àquela área danificada. E aí ele consegue fazer o movimento. Eu já fiz essa experiência aí várias vezes. Então, a música, ela tem uma força muito grande em vários modos, né, de desenvolvimento cognitivo, físico, psicomotor do ser humano. Então, qual é a minha recomendação? Todos devem aprender música. Aí você diz, mas eu já tenho 80 anos, dá para aprender música? Dá sim, a gente aprende música enquanto estiver vivo, a gente aprende qualquer habilidade enquanto estiver vivo. Basta querer, basta ter a força de vontade de querer aprender. Você vai aprender no seu tempo, diferente do meu tempo, que é diferente do tempo de outra pessoa, mas a seu próprio tempo você consegue desenvolver, e isso é muito bom para o cérebro. E o último ponto sobre esse assunto é que nas pesquisas entre portadores de Alzheimer, o índice entre aqueles que tiveram contato com estudo formal de música é baixíssimo. Ou seja, está provado cientificamente que o estudo da música atua diretamente, proporcionalmente, na fase adulta, a controlar ou diminuir os danos causados pelo Alzheimer, pela demência, né? Então, existem pessoas que podem ter Alzheimer e são músicos? Existem, a gente sabe que existe. Mas o índice é baixíssimo, é menos de 0,01%. Então, vale muito a pena você incentivar seus filhos, jovens, ou você mesmo, a entender um pouco mais sobre música, estudar, você vai perceber como isso é importante no seu desenvolvimento mental e em vários outros aspectos, conforme eu mencionei aqui antes. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta.
para fazer. Que maravilha, que maravilha. Você deve saber disso, né? Que até na gestação, a mãe que tem o hábito de ouvir música, a família que tem o hábito de ouvir música, pesquisas já mostraram, né, que os axiomas, ou melhor, os sinapses ficam, né, mais ativados. Agora você imagina que espetáculo. E isso é algo extraordinário, não é? Extraordinário. E o interessante, Jussara, disso aí que você está falando, é que Sim. Por que a prática leva à perfeição? Né? Isso é um ponto. Isso a música proporciona. Imagina que você diz assim, não, mas eu não quero ser músico. Ok, a música é uma ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, porque ela vai criar redes neurais que outro tipo de trabalho intelectual não faria. Então você consegue trabalhar lógica, você consegue trabalhar a fluência em aprender um outro idioma, não aprender um idioma como se você estivesse falando com seu sotaque e tudo. Você aprende o idioma como se você fosse um nativo, porque essas redes neurais que são criadas pela prática contínua são solidificadas a cada dia, né? Então você está dizendo para o seu cérebro, opa, eu estou fazendo, ele está fazendo isso de novo, então isso deve ser importante. Então vamos criar aqui uma rede. Aí no outro dia você repete, ele diz, opa, ele continua fazendo isso de novo, então vamos colocar mais uma redezinha aqui. E aí vai criando para você ter mais velocidade, mais desempenho, o seu cérebro conseguir focar em atividades executivas mais superiores e deixar as básicas mais automatizadas. Então é fantástico isso, mesmo que a sua perspectiva não queira ser um músico profissional, mas esse fato de você criar essas redes neurais vão ajudar bastante no seu desenvolvimento a nível profissional, a nível pessoal e tudo mais, porque você trabalha com muitos elementos ao mesmo tempo. E a gente, infelizmente, no Brasil, tem menosprezado bastante essa formação musical nas nossas escolas. A gente tem deixado isso muito de lado e não tem percebido o poder que a música traz de influência para que a pessoa consiga construir um cérebro mais forte, né? Isso é uma academia para o cérebro que vai durar a vida inteira. É muito bom, então a gente precisa estar atento a isso. Maravilha. Edivan quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde de novo. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Boa tarde, Edivan. Um pouco mais na frente, qualquer coisa eu faço pergunta sobre a questão da música, da musicalidade aqui comigo, aqui no ensino, né? Mas agora, quando você falou de Parkinson, meu pai também tem Parkinson. E quando você realmente fala que o start é complicado, e isso realmente o meu está acontecendo isso. E o primeiro passo para se locomover não dá, demora. Realmente vai ali, aí do nada o start acontece e ele anda. Agora, como você falou em relação a esse start dá através de uma lembrança da música, como é que você, no caso, nós lembramos a ele ou nós fazemos exercício com ele e depois nós lembramos desse exercício? Foi boa a pergunta. Foi um bocado de pergunta ao mesmo tempo, né? Acho que embolou. Mas ele entendeu. Foi excelente, entendi sim. Entendi muito bem, Edivan. Sua pergunta é maravilhosa. Isso pode ajudar a muitas outras famílias que também têm parkinsonianos em casa. O que é que acontece? O nosso cérebro, o encéfalo em geral, não só o cérebro, né? O encéfalo é tudo que está aqui dentro do nosso crânio, né? Tem muitas áreas, essas áreas correspondem a determinadas linhas de atuação o tempo inteiro. E o fator emocional ajuda a solidificar a memória. Por exemplo, quando eu ouço uma música que foi marcante na minha infância, na minha adolescência, em algum momento da minha vida, o meu corpo reage a ela, mesmo que eu não queira que ele reaja. Então, por exemplo, vamos supor que você gosta da música X. E aí, aquela música X é uma música muito animada. Quando você ouve música X, que ela te traz um apelo emotivo muito grande por alguma situação que você vivenciou, o seu pé vai bater, a sua mão vai começar a se mexer, o seu corpo vai reagir, a sua pele vai reagir, os cabelinhos vão ficar arrepiados e tudo mais. Então,
Quando a gente trabalha com um parkinsoniano, a gente traz à tona esse apelo emotivo que o cérebro dele já consolidou através do hipocampo, dizendo assim, vamos pegar uma música, eu faço com meu pai, por exemplo. Pai, diga uma música que você gosta muito. Qual é a música que você gosta? Aí ele disse, eu gosto de Jerusalém. Meu pai gosta muito dessa música. Então, o senhor vai mudar a letra dessa música. Quando você estiver travado, você diz assim, em vez de você cantar Jerusalém, Jerusalém, você vai dizer, eu vou andar, eu vou andar. Ele destrava na hora. Isso é um efeito instantâneo, Edvan. Então, o que é que a gente faz com o parkinsoniano? Primeiro tem que esclarecer ele de que isso não é simplesmente uma conversa sem fundamento. É um trabalho científico, todo apoiado, inclusive um dos maiores nomes da pesquisa, Oliver Sacks, ele fala num livro sobre alucinações musicais, ele fala bastante sobre parkinsoniano e tantas outras doenças que existem por aí. Mas o do Parkinson é especial porque se você consegue ativar uma área cerebral que traz um apelo emotivo forte, usando técnica que ele precisa, que vai movimentar músculo, isso aqui é músculo. Então, se eu consigo movimentar esse músculo, eu consigo movimentar o músculo da perna também, do braço, daquele movimento que está congelado, antes dele ficar congelado. Então, um ponto que você pode fazer com seu pai, eu recomendo que faça, é criar um repertóriozinho com ele. Tipo, para cada necessidade que ele possui, que ele apresenta, né, a dificuldade, por exemplo, da fala, né? O parkinsoniano, ele tem dificuldade em falar, porque vai afetando essa musculatura toda aqui. Então, ele precisa articular mais as palavras, e a música facilita isso, porque se você pegar o seu pai e dizer, canta uma música, ele vai cantar como se não tivesse Parkinson. Agora, fala um texto, ele vai falar como se tivesse Parkinson, porque uma área vai dar um suporte da outra. Então, o que eu recomendo é, veja com seu pai músicas que ele gosta profundamente e que aquilo impacta bastante ele, que ele não consegue estar parado, ele precisa se mexer. Aí vai funcionar, você vai ver que tem um grande resultado. Show de bola. Obrigado, meu irmão. De nada. Jussara, o microfone está fechado. Tá. Aqui está bem. Agora voltou. E agora? Voltou? Sim. Então, eu estou dizendo, Samuel, que é emocionante ouvir o que você colocou e a pergunta de Edivan, não é? Porque só quem tem em casa alguém com uma necessidade especial, e eu desejo que todos que nos ouvem, nos assistem nesta tarde, tenham recebido esse presente, essa orientação do valor da música como cura. Ah, ele está mostrando o livro ali, ó, gente, olha lá. Viu que bacana? Alucinações musicais que fala em relação aos parkinsonianos, é assim que se fala? Isso, exatamente. Certo, certo. E Oliver com certeza, sim, diga, acaba de falar, Samuel. Não, é só o nome do autor, né? Oliver Sacks. Certo. E como você está se especializando na questão do Parkinson, pela motivação de ajudar seu pai, uma figura tão importante na vida do filho, né, a figura paterna, certamente a música pode prestar socorro a outras questões, né, onde as famílias podem ter alguma criança com alguma necessidade especial e que a música vai contribuir para o melhor desempenho dessa criança, desse jovem, desse adolescente, dessa senhora, desse senhor. Agora vamos ouvir um pouco de música? Vamos dar um breakzinho, bora lá. Edivan, com você. E aos que estão aqui, que chegaram, boa tarde.
Maravilha, maravilha. Fala um pouquinho dessa música. Essa música eu compus para Dona Preta. Dona Preta é o nome da minha mãe, é o apelido da minha mãe, né? Ela gosta mais do apelido que do nome, então ficou Bolero para Preta. E essa música foi gravada no meu álbum em 2009, lá em Portugal também. Esse trabalho fazia parte de um álbum meu chamado Salsa and Jazz. E aí é um bolero que eu compus para minha mãe. E a primeira é uma música que eu compus para o meu pai no primeiro disco, então eu quis em cada álbum aí homenagear um depois do outro, né, para não ter ciúme em casa. E esse concerto, esse vídeo foi gravado aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta. Foi a estreia da minha parceria com a Fritz Dobert, né? Hoje eu sou artista da marca, sou artista que endossa da Fritz Dobert, e a gente, antes do concerto, a gente gravou esse clipezinho lá para fazer o nosso registro do início dessa parceria desde 2015, que eu sou artista da Fritz Dobert, com muito, muito orgulho em fazer parte aí somos 12 pianistas no Brasil que representam a marca, então estou lá entre eles. Para mim é um privilégio enorme, porque eu tenho um Fritz Dobert que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. E ele está aqui comigo agora, é esse aqui, ó. Então, nunca imaginei que lá atrás, Jussara, quando você disse que eu ia longe, e hoje você endossa de uma marca tão importante, que é a maior marca de pianos da América Latina, né? Toda a América do Sul, a Fritz Dobert é a maior marca, e eu sou artista que represento ela. Então, para mim, é um momento muito bom. Então, esse vídeo foi gravado nessas condições. Maravilha, querido. Nossa, que prazer. Ô, Samuel, você é pianista Fritz Dobert, de formação autodidata. Isso é maravilhoso demais. É confuso, né? O pastor está aqui emocionado, Samuel. O pastor está aqui emocionado. Desde a hora que você falou da questão da neurociência em relação aos parkinsonianos, é do coração da gente se aquecer, né? E Edivan vir aqui, né? E falar do pai dele tão querido, o irmão Elias, né? E saber que a partir de agora ele vai poder ajudar mais o pai, isso é muito lindo, né? É muito lindo. Olha o que a música faz, né? Muito lindo. Então, quando você junta tudo isso, é maravilhoso. Agora, pastor Arno, é o seguinte, eu não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, e esse agora que eu digo agora pode ser no ano de 2058, tá? Pode ser agora que você está assistindo. Eu acredito que só Deus para conseguir umas coisas desse tipo. Né? É verdade. Você toca uma nota, olha só, eu aperto esse botão aqui, só um botão. Né? Eu apertei esse botão e saiu um barulhinho. Aí você diz, tá, isso é um barulhinho, né? É bem interessante o barulhinho. Agora, quando eu combino vários desses barulhinhos juntos, dessas frequências, eu faço você se emocionar, você interagir comigo, né? A gente cria uma conexão, né, muito especial. E como é que pode? Como é que isso é possível? Como é que um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo podem te trazer essa sensação? Então, para mim, só Deus para ter criado a música. Não tem outra possibilidade, né? Todo esse desenvolvimento que a gente teve até aqui, né, como ser humano, possibilita a criação de instrumentos, né? Mas essas notas, essas frequências existem no ar. Você ouve um passarinho cantando como eu estou ouvindo aqui no meu lado, e você ouve isso e diz assim, mas quem ensinou o passarinho que depois daquela nota vem a próxima nota? É complicado isso. E aí eu volto no ponto da Fritz Dobert, né? Eu consegui, mesmo sendo pianista autodidata, trazer relevância para o meu trabalho por causa da percepção do sentimento, da emoção carregada atrás dessas figurinhas pintadas de bolinhas ou desses barulhinhos que a gente faz quando aperta um instrumento como esse daqui.
É claro que isso não impediu que depois eu estudasse bastante, aliás, continuo estudando, vocês estão vendo, minha formação ainda não acabou, né? Eu sou pós-graduado em neurociência, tenho um MBA em gestão educacional, em saúde pública, estou concluindo o mestrado, então nunca para, o processo nunca para. A gente está sempre se aperfeiçoando. E quando você pensa que aprendeu, aí alguém diz assim, você sabia que pode ser feito isso? Aí lá vem uma nova metodologia. Você, nossa, agora eu vou ter que estudar isso tudo de novo. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, você está, digamos assim, cercado de vários outros cursos e formações. No entanto, o carro-chefe é a música. Sim. É porque eu consigo fazer umas pontes, né, entre a música e a educação, música e a saúde, porque está tudo interligado. Antigamente acreditava-se que as pessoas elas estavam submissas a um caráter mágico ou um caráter totalmente espiritual, ou seja, ou eu nasço com aquele dom, aquela habilidade é intrínseca, eu nasci com aquilo, ou simplesmente eu não consigo, mesmo que eu queira aprender alguma coisa, eu não consigo. Hoje em dia a gente sabe que o nosso cérebro, ele funciona com tudo conectado. Então, quando a informação chega e passa pelo tálamo, o tálamo vai distribuir para quem é que vai gerir aquele negócio. Vai ser você aqui, vai ser você aqui, vai ser o olfato, vai ser o coordenação motor, o que é que vai ser? Então, por isso que cada formação que eu consigo fazer, eu percebo uma conexão com a música. E como é importante. Na gestão, por exemplo, eu fiz o MBA em gestão educacional. Para eu ser um gestor de algum negócio, algum trabalho que eu faço, ou simplesmente para eu ser um planejador de algo, eu sigo os mesmos passos que eu sigo para executar uma música. Uma música de alta complexidade, ela exige passo a passo. Eu não chego hoje, boto a partitura na frente e toquei. Eu posso tocar? Posso. Mas como o meu cérebro está focado muito em ler as notas e saber se eu estou apertando as notas certas, eu não consigo focar ao mesmo tempo na interpretação, que vai fazer com que aquelas notas que eu estou apertando fiquem mais bonitas. Porque a gente não consegue desenvolver isso em tempo real, tudo ao mesmo tempo, a menos que você já tenha tido contato com aquela música, e aí você, com aquela rede criada, você consegue focar em outra área, que é no caso da interpretação. O seu movimento físico já está bem desenhado, já sei que esse dedo vai apertar mais suavemente do que esse dedo que está na outra mão, e essa área coordena o lado de cá, essa área coordena o lado de cá, então isso tudo caminha sempre junto. Então, pastor, toda a formação eu consigo ver a ligação com a música. E tudo dá para fazer, até a mesma gestão, porque eu tenho que gerir o tempo de estudo, eu tenho que gerir a forma de estudo, que técnicas eu vou trabalhar passo a passo, não dá para pular de uma para outra sem passar por etapas. Então, tudo é um planejamento, e a música é um planejamento e execução contínua do seu projeto, do que você planejou antes. Então, e tem um agravante nessa história toda, é que eu não posso ficar descontrolado emocionalmente na hora que vou tocar, ou seja, eu tenho que manter o controle dessa situação. Não é que eu não vou ter emoção eu sempre vou ter, mas eu tenho um controle maior dela. Então, até essa história do planejamento aí tem a ver com a música, que é muito legal. Samuel, está aqui entre nós, né, presencialmente, uma pessoa que se descobriu nessa pandemia e que canta lindamente. O nome dela é Linda. Ela canta lindamente, ela é linda. Olha, e tem uma música que ela canta, quando você fala de emoção, que quando eu estou assim, entristecido, uma vez eu pedi para Edivan, coloca aí no estudo de quinta-feira essa música, porque eu estou precisando dessa música. Né? Então, quando ela fala de que Deus cuida da gente, né? É uma coisa linda. E eu sempre tenho dito isso para as pessoas, não enterrem o seu talento, porque você abençoa outras vidas com esse poder que a música tem, não é? Com esse poder que a música tem. É algo assim fascinante. Outra coisa brilhante que você colocou, todos podem aprender música. Ok, Kaique? Ok, Kaique?
Ok, Kaique. Todos podem. O Kaique ama cantar, ele pega o microfone aqui no final do culto, é uma beleza. Mas vamos lá. Então, tem gente que é apaixonado por música e nunca teve oportunidade. E nós vamos oferecer essa oportunidade. A igreja vai oferecer. Nós temos aqui também o Elias, estudante de teologia lá de Saião, da Faculdade Teológica de São Paulo, né? Ele também tem uma voz linda, a filha toca violão. Então, a música faz muito bem. Então, eu quero incentivar todos que nos ouvem, coloquem seus filhinhos. Ah, mas, Jussara, eu vou esperar ele decidir, criança decide se vai comer. Não, nós é que temos que orientar depois desse momento extraordinário, onde estamos aprendendo a importância da música para o desenvolvimento cerebral. Ô Samuel, tem outras coisas aqui no chat que as pessoas estão encantadas. Acho que é a Vanessa que diz, eu tenho a honra de ser sua aluna de Samuel. Outras pessoas dizendo assim, eu imaginei que essa música fosse da sua mãe, né? Então, pessoas aqui bem envolvidas no nosso chat. Agora, tem uma pergunta que é do nosso cantor aqui também, da nossa equipe de música. O nome dele é Jailton, vulgo Café. E ele fez uma pergunta interessante, que aí eu quero que você também caminhe um pouquinho para isso. Ele fala sobre servir, né, na igreja. Deixa eu pegar aqui direitinho. É doação. Já está na tela aí, ó. Já está na tela. Está vendo aí, Samuel? Essa é a indagação dele. É o outro também que tem uma voz. É uma voz linda. A de Jailton tem nos abençoado com a sua participação. E ele está fazendo essa pergunta para você, e aí você pode caminhar falando um pouco da sua vocação. Agora, quando você diz que Deus é o criador da música, e como é que foi? Certamente nessa caminhada você deve ter tido muitas experiências com Deus. Então, começa aí respondendo para Jailton, por favor. Então, Jailton, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito boa, muito pertinente também. A gente precisa, Jailton, definir as duas palavras. A gente precisa ter uma definição para que a gente formule, então, um pensamento em torno do que é o ofício e o que é uma doação. Por exemplo, eu posso ser um músico profissional, né, é o meu ofício, mas também me doar para algum momento, para alguma atividade, ou posso, através do meu ofício, ser sustentado por uma igreja. Aliás, isso faz parte da tradição da música europeia, por exemplo, onde todo músico, todo compositor, ou ele era funcionário da aristocracia, ou da igreja, no caso da igreja católica, e depois da reforma também da igreja luterana, e por aí vai. Onde o músico precisa estar, dependendo do nível de produção intelectual que ele vai fazer na música, ele precisa de muito tempo para fazer aquele trabalho. O fato de compor, de ensaiar, preparar a música e apresentar em alta performance, ou seja, exigir muito de raciocínio, muito de habilidades motoras finos, a percepção musical, isso tudo envolve muito treino, muitas horas de treino. Então, essa pergunta, ela pode ser ofício, pode ser doação, ou pode ser os dois, tá? Então, no meu caso, eu sou um músico profissional desde sempre, então sempre sou músico, mas eu também atuo na Igreja Batista Nações Unidas, aqui em São Paulo, né, com o pastor Luiz Saião, e eu também trabalho lá, e também me dou lá, quando eu penso em que eu consigo fazer o trabalho sem pensar em, bom, eu estou trabalhando 40 horas, acabou 40 horas, não faço mais nada. Não, a gente está sempre se doando mais, a gente quer que a comunidade cresça, quer ajudar as pessoas, quer abençoar as pessoas. Então, você pode ter um ofício e também uma doação, né? Ou você pode simplesmente... tem gente que tem a sua outra profissão e usa a música como vai lá abençoar a igreja. Agora, o que é importante é perceber que ela precisa ser feita com qualidade. E ao meu ver hoje, ao longo dos meus anos como músico, como trabalhando em várias áreas da música,
eu não consigo ver uma possibilidade de você fazer uma música cada vez crescente, sem estudo, sem técnica. Eu não consigo ver. Eu já toquei muito de ouvido, aprendi assim, desenvolvi assim, mas chegou num ponto que aquilo simplesmente não evoluía. Por quê? O processo é simples. Vocês vão entender isso de maneira bem clara. Você é influenciado por outras pessoas, porque você não é uma ilha, você não nasceu e foi criado sozinho, abandonado numa ilha, assim como aconteceu com o Mowgli, o menino lobo, né? Foi abandonado lá, ele cresceu com os lobos. Ou a história de Rômulo e Remo, né? Lá na Roma Antiga. Então, isso não aconteceu com você. Então, você foi influenciado pelo gosto musical de outras pessoas que estavam ao seu redor e conviveram com você e te apresentaram possibilidades. Então, por você ser influenciado por essas outras pessoas, assim como eu sou influenciado por outras pessoas, que eu tenho contato e ouço, e digo, poxa, isso aí é o que eu gosto, isso é o que eu me identifico, e daí eu vou progredindo, assim como isso aconteceu com você, acontece com todo mundo, você termina, quando você não estuda técnica, você termina se copiando. Primeiro você começa copiando a sua referência, e depois que você já entendeu muitos parâmetros que ela utiliza, e você utiliza dentro da sua música, dentro da sua produção musical, você começa a se copiar. E aí você vê que aquilo é um processo que está sempre girando em torno do mesmo, você não consegue fazer algo diferente do que você gostaria. Um exemplo típico disso é, se você chegar para um cantor que só canta música sertaneja e colocar ele para cantar uma ópera, qual a probabilidade de sucesso disso acontecer? É muito baixa. No entanto, se ele se dedicar à técnica, ele consegue vir cantar uma ópera. E o contrário também acontece. Um cantor de ópera e cantar um sertanejo por aí. São técnicas diferentes. Diferentes. Não quer dizer que uma é melhor ou pior do que a outra. São técnicas diferentes. Então, por isso que essa pergunta é mais ampla. Então, é um ofício, né? Ou é uma doação, dependendo de você mesmo, da comunidade onde você está envolvido. Porque se sua comunidade tem condições de te dar algum tipo de suporte nisso, para você se dedicar mais horas para isso, por exemplo, imagina que você quer montar um espetáculo de Natal, que é um negócio que você vai precisar de muitas equipes, uma equipe de figurino, de maquiagem, de contra-regra, de vocal, de banda e tudo mais. E como é que você monta um negócio desse tipo quando você tem uma jornada de trabalho muito grande, você tem família, você tem aquela coisa toda. Então é preciso de alguém que seja profissional, que tenha os atalhos para fazer aquilo mais rápido, ou alguém que se dedique bastante a conseguir fazer aquilo. Então, ou seja, de qualquer forma vai envolver técnica. E aí entra no seu ponto. Doação ou ofício depende de cada um e da comunidade onde você está envolvido. Ok, Samuel. Antes de você falar sobre a sua vocação e a ligação agora com Deus, meio que já caminhando, né, para o encerramento do nosso diálogo de hoje, queremos ouvir mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, Edivan? Então, pode ser, Samuel? Pode sim, prazer. Então, vamos lá. E depois, então, você vai falar da sua relação com Deus nesta sua caminhada.
Maravilha, maravilha. Pudéssemos, né, tivéssemos tempo, chegar nesse movimento todo desta sonata para ouvirmos. Ok, então, querido, com você, a sua relação com Deus, a sua vocação, né? Vamos lá, vamos ouvir. Só um parênteses antes, essa música, foi gravada aqui no showroom da Fritz Dobert, né, que fica aqui em Osasco, pertinho. Então fizemos esse clipe, por isso tem vários pianos aí à volta, esse é um ambiente muito legal e é uma música marcante. Ela foi trilha da novela da Globo Novo Mundo. Então, se vocês entrarem lá no meu canal do YouTube, vai estar lá um bocado de gente falando e como ela faz um apelo emotivo, né, no ouvido das pessoas quando elas viam as cenas acontecendo. Só esse adendo. Agora, em relação à minha vida e Deus e a igreja, né? Bom, como eu falei no início, eu cresci nesse ambiente, né? Eu sou cristão desde nascença, né? E frequentei a Igreja Batista ao longo da minha vida, e foi lá onde eu aprendi tudo no início da minha carreira em relação à música, em relação ao amor ao próximo, trabalhar juntos como igreja, como coletividade. A gente ia para presídios, a gente ia para orfanatos, a gente levava cestas básicas, então esse ambiente foi muito propício para mim, e tive esse privilégio de ser apresentado a comunidade da fé desde criança com os meus pais, né? Eu me batizei com 12 anos de idade, ou 11, agora me fugiu, me falha a memória aqui. Mas então, desde lá, sempre estive atuando dentro da igreja, mesmo quando fui para a Europa, morar lá fora, ajudei bastante a comunidade, tanto na questão da educação, né, musical, quanto na questão mesmo de performance, de poder estar servindo as pessoas, porque muitas vezes a gente pensa que porque a gente consegue fazer algo diferente do que outra pessoa faz, que nós somos mais especiais que outras pessoas. Aquela ideia de ser estrelinha, não é? Nós todos somos estrelinhas, todos, dentro das suas habilidades, das suas competências. Por isso que o todo, que é a ideia da igreja, é que todos precisamos uns dos outros, né? Então, a música, para mim, teve essa perspectiva de poder servir as pessoas, né, de ajudar a deixar as pessoas melhores naquele momento, ou simplesmente criar uma conexão delas e Deus, ou para que elas estejam mais alegres e vibrem com aquilo tudo, né? Quando a gente, por exemplo, tocava ou toca numa celebração mais jovem, que a gente quer todo mundo, né, comemorar ali, que está todo mundo junto, né? E a gente não consegue fazer isso agora, no momento de pandemia, porque é uma situação delicada. Mas a música, para mim, dentro da igreja, na minha vocação, é serviço. Eu estou aqui para servir os outros o tempo inteiro, né? No meu caso, como eu trabalho na IBNU também, então estou aqui para servir todos os membros da IBNU, não para ser servido por eles, de forma alguma. Então, o meu dom, o meu talento, as minhas técnicas, tudo que eu venho adquirindo, estudando, é para poder servir melhor ainda. Entende? Então, eu penso dessa forma o tempo inteiro, e às vezes, quando você é mais jovem, né, você às vezes se empolga um pouco, né? Eu sou o negócio, o rei da cocada preta, e você vai ver que, afinal de contas, não é nada daquilo. Todos somos células do mesmo organismo vivo que é a igreja. Maravilha! Apóstolo Paulo fala, né, que nós, na verdade, só somos o que somos em Cristo, né? Ele que é tudo em nós, né? E agora nós temos Elias aqui que quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Elias. Uma coisa que você falou quando eu cheguei aqui, referente que Deus, né? Só pode ser Deus que deve ter criado a música, né? Assim também eu creio, né? Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? E Deus se agrada com os louvores. Uma pergunta é o seguinte, eu desde meus 13 anos, 14 anos, eu aceitei a Cristo e fiquei 3 anos em uma igreja.
certo? E depois me afastei, né? Hoje, graças a Deus, estou nessa igreja aqui, já tenho 20 anos aqui, né? Fiquei 18 anos afastado, mas o Deus novamente me resgatou. Uma pergunta é o seguinte, eu quando estava naquela época na igreja, eu sempre observei a questão das letras dos louvores. A pergunta é o seguinte, há uma diferença, né, nos louvores vamos supor, nos anos 80, 90, para os louvores de hoje? Só essa pergunta. Boa pergunta. Ah, legal, Elias. Muito, muito boa a sua pergunta. A sociedade, Elias, onde nós estamos inseridos, que é a sociedade contemporânea, ela é influenciada por tudo que está nos circulando, e isso acontece com a humanidade desde sempre. Se essa pergunta fosse feita no tempo de Bach, ou seja, final do século XVII, início do século XVIII, iria ter a mesma resposta que eu daria hoje, no século XXI. Nós somos influenciados por tudo que está circulando na contemporaneidade, quer seja artisticamente, quer seja na comunicação, né, no marketing, na propaganda, na educação. Nós somos influenciados por isso o tempo inteiro. E como se manifesta essa relação entre influência da sociedade? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Como você, como eu, já é crente velho, né? Como a gente diz, antigamente, as igrejas ao redor do mundo não permitiam a utilização de uma bateria. Por quê? Porque tinha os elementos daquela época que marcavam a influência das pessoas naquela época, e hoje em dia dificilmente você vê uma igreja onde não há uma bateria. Então, essa comunicação em relação à letra das músicas leva para o mesmo enfoque, né? Quais são as letras que permeiam o que a gente vive hoje? É exatamente isso. É o que a gente é influenciado hoje, tanto através da educação, do que a gente vê na TV, de como as pessoas se manifestam, a forma de linguagem muda, a linguagem vai se adaptando a cada geração, e isso é fato, não há como remediar. Aí você pode perguntar assim também, mas as letras de antigamente existia um requinte maior na forma de expressar? Talvez sim, mas ainda existem músicas assim hoje. Talvez elas não estejam tão na grande mídia, estão aparecendo assim pra gente, quanto aparecia no tempo do Tom Jobim, por exemplo, onde ele escrevia os poemas, ia na frente da TV e cantava aquilo. Hoje em dia não é muito comum, mas ainda existe? Existe. Mas a sociedade é marcada hoje basicamente pelo imediatismo. A sociedade contemporânea vive em torno do que é resultado para agora, não para amanhã. Então isso tudo influencia até na forma de pensar. Por isso que as composições de letras de hoje, basicamente da grande mídia, é diferente do que era na mídia passada. Na mídia passada você só tinha rádio e TV. Hoje em dia você tem internet e todas as suas redes sociais. Então a comunicação, obviamente, que vai ser diferente, é inevitável. Mas, para quem gosta de algo sempre com mais poesia até, existem compositores que mantêm essa mesma linha, que fazem um enfoque bíblico com poesia diferente das letras que são razoavelmente mais fáceis de assimilar. E as pessoas hoje em dia vivem nessa perspectiva, do que é mais fácil e eu consigo entender mais rápido. Então, Elias, a gente vai viver isso agora, e vai viver isso daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, porque nós somos influenciados pela sociedade que a gente está inserido. Obrigada, Samuel. Obrigada, Elias, por essa pergunta tão boa. É interessante que, para se ter uma qualidade musical, precisa de estudo. E eu creio que as lideranças que amam o estudo, as lideranças das igrejas, que buscarem, não é, por esta poesia, vão encontrar. Né? Vão encontrar, e a sua comunidade será uma comunidade diferenciada, certamente, com boa música, com a qualidade de música, contemporânea também, né? Porque tem umas que são para sempre, né? Não vou morrer nunca, e uma delas é
Canta minha alma, canta ao Senhor, do Grandioso és tu, né? Então, tem melodias assim que são eternas, porque sempre tiveram qualidade. Claro que é um pouco diferente na sua estrutura harmônica de algumas mais contemporâneas, mas são muito bonitas. Jerusalém, que seu pai ama tanto, é eterna, né? É eterna. Mas, Samuel, começamos a chegar ao fim, né? Tem uma pergunta aí, Clebson Dias, Clebson Silva, é o Clebson, né? É o Binho, né? Clebson Silva Santos. Gostaria de saber se o músico cristão pode trabalhar profissionalmente com músicos ou grupo de música secular. Olha, essa pergunta, esse Clebson, era para perguntar no início, que agora vai levar 1 hora para explicar. E não vai dar tempo. Samuel, rapidinho, fala aí, que isso daí dá pano para manga. Dá pano para manga. Clebson, não só pode, como deve. Porque como é que eu vou ser sal e luz? Existe a possibilidade de eu ser sal e luz dentro de onde já tem sal e luz? Eu vou salgar o sal? Eu vou clarear a luz? Não, eu vou clarear onde eu trabalho na minha profissão. Então, por essa resposta pode ser para qualquer outra profissão. Imagina que eu sou advogado. E aí a pessoa vem e diz assim, cara, peraí, mas o seu caso é de cristão ou de não cristão? É a mesma perspectiva. É a minha profissão e eu devo, através da minha comunicação com essa pessoa, demonstrar enquanto eu sou sal e luz. Esse debate já existe há muitos anos. E antes isso não existia. Na época, se você pegar a igreja primitiva não tem nenhum relato de dizer assim, bom, essa música aqui é de celebração do povo, da cultura hebraica, da cultura cristã, e essa música não existia isso. Isso foi uma criação de séculos depois. Estamos falando disso do século IX. Né? Papa Gregório, através durante o século IX, criou algumas normativas para uma perspectiva daquela época, que a gente vivencia resquícios delas até hoje, vai passando de tradição em tradição. Então, a única forma da gente ser sal e luz é estando num ambiente onde a gente precisa ser sal e luz. E influenciar as pessoas a quererem saber por que você é sal e luz. Só isso. Então, eu com quem não é crente, com quem é crente, eu espero que todos eles vejam Cristo através da minha vida. É isso, ponto. Só tem uma ressalva que a gente não vai falar sobre isso, mas tem uma ressalva, é que como eu tenho a mente de Cristo e vou ter discernimento para dizer, essa música eu faço, essa eu não faço. Um exemplo do Banda de Boca, que nosso filho faz parte de um grupo que você conhece, profissional, não gospel, né? Um profissional, como você falou muito bem, advogado, médico. Agora, eles foram convidados, quando existia aqui o Aeroclube, uma semana especial, às 18 horas, para eles cantarem Ave Maria. E eles agradeceram o convite e não cantaram. Disse, olha, eu sinto muito, eu respeito a Maria muito, mas não é princípio da minha vida. Outra vez, Carlinhos Brau convidou-os para um CD completo com eles, de uma música, de um CD relacionado às crenças, né, que ele tem. Eles disseram, agradecemos o convite, mas esse tipo de música nós não fazemos. Guilherme estava cantando no coral da reitoria da UFBA, e uma música era dedicada a Oxum. Ele avisou o maestro, olha, eu não vou cantar essa música. Quando o senhor me vir de boca fechada, eu não vou cantar um louvor a Oxum, ou a Exu. E ele não cantou. Então, essa sabedoria é que cada cristão deve ter, mas não só em relação à música, a todas as outras profissões também. Eu não vou aceitar jeitinho como advogado para ganhar mais e driblar a lei ou a Constituinte. Então, serve para todo mundo.
mas isso é um capítulo que nós vamos te trazer aqui de novo para a gente falar. Clebson, diga aí no chat, entendeu? Valeu a resposta, Clebson? Escreve aí. Sim, fala, Samuel. E o texto bíblico fala, aquele que come carne, dê graças a Deus que come carne, outro que não come, dê graças a Deus que não come, o que investe, dê graças. Então, assim, você pode não se sentir à vontade com isso, né? Você pode dizer assim, não, mas eu não vou tocar, sei lá. Eu poderia dizer assim, não. Só um adendo, Jussara, eu lembrei disso agora. Beethoven não era cristão. Beethoven declaradamente não era cristão. Mas, no entanto, a gente toca Beethoven dentro de qualquer ambiente e ninguém está nem aí por isso. Por que não está? Porque não tem uma letra associada, mas, bom, e você sabe qual o ambiente onde ele compôs aquilo, qual é a dedicação daquilo? Não sei. Então, é um debate, como você falou, para muito pano para manga, né? Tinha que fundamentar melhor. Ele tem um ode, né? O ode à alegria, né? Que é cantado nas igrejas, né? Exatamente. Não é Beethoven isso? Exatamente. E não tem nada de cristão ali na letra da música. Aliás, é um poema alemão que não tem nada a ver, absolutamente nada com isso, né? Mas pronto, é um pano para manga, né? Eu tenho para mim que tudo que é bom, bonito, vem de Deus. E a inteligência de Beethoven, quem deu foi Deus. Então, Beethoven pertencia a Deus, crendo ou não, sendo cristão ou não, ele era de Deus e Deus faz com ele o que ele quiser. Isso que é maravilhoso, nosso Deus. Então, antes de terminar, mais uma música, quer dizer, vamos já nos despedindo e depois vamos finalizar com mais uma performance musical. Temos? Pronto, então eu quero agradecer a sua presença, agradecer a todos que nos ouvem. Muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha sido de grande valia, como foi para mim, e que Deus continue te abençoando no ministério aí da IBNU, nas relações profissionais, como você disse muito bem, sendo sal e luz, que é o que nós desejamos para cada cristão. Deus te abençoe. Então, o pastor também vai falar agora, se despedindo, depois você, Samuel, suas palavras finais, e vamos finalizar com mais uma performance musical. Enquanto estávamos aqui, estava lembrando de algumas coisas, por exemplo, essa caminhada, trajetória sua, nós já falamos antes, né? E agora, mais recentemente, né, você encontra Jonatas na IBNU. E Jonatas me contou essa história um dia, dizendo que o pastor Luiz Saião, que me parece que fez o primeiro contato com o irmão, e viu então depois que você já tinha lá uma afinidade, um conhecimento um com o outro, Jonatas e você. Aí ele pergunta, Jonatas, você conhece ele da onde? Aí Jonatas ter respondido, não, quando eu era adolescente, isso no século passado, né, lá nos anos 90 e pouco, outra coisa. Eu, sexta-feira à noite, ia para a casa dele, dormir na casa dele, para sábado de manhã jogar futebol. Quer dizer, então, depois de toda essa caminhada aí, encontram, os dois trabalham na mesma igreja hoje, na IBNU, ali em São Paulo, né? Então, coisas que aconteceram no século passado, né? No outro milênio ainda, né, Lu? No outro milênio. Pois é. Então, isso é tão importante essa caminhada toda, né? Não, é só para mostrar que vocês não são tão novinhos assim. Só isso, deixa isso para lá. Mas foi uma alegria revê-lo hoje. Você agora, Samuel, suas palavras finais. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Pronto, Samuel, com você, as suas palavras finais. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, Jussara, pastor Arno. Igreja Pérola dos Mares. Eu gostaria de estar aí com vocês numa próxima oportunidade, quem sabe, né? Estávamos juntos aí, depois a gente comeu uma acarajé juntos. Opa! Então, ouvi um amém aí, como saiu que gosta disso. Ouvi um aleluia aí. Acarajé, pizza e chimarrão. Água de coco. Isso. Então, muito obrigado. Eu estou aqui à disposição da igreja. A Jussara tem meu contato e quem quiser, que precisar, pode pegar com ela, estejam à vontade. No que eu puder ajudar vocês na jornada, nós estamos juntos, hein? Nós fazemos parte desse corpo aí fantástico aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos e vamos então ouvir uma outra performance musical. Um abraço.
E se um arcanjo passar um chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Hey.